dia, mais uma aula teórica iniciando. Hoje a gente vai falar de forma geral sobre os sistemas de julgamento que são utilizados na patinação, ou seja, como a gente é avaliado quando a gente participa de uma competição. Então vamos lá. Antes de a gente entrar nos sistemas de julgamento, queria esclarecer rapidamente como funciona a definição da nossa idade para o ano da competição, que isso é algo que gera alguma confusão, já que a gente teve uma alteração recente. Então, a idade considerada para a temporada, ou seja, para aquele ano da competição, é a idade que o patinador possui em 31 de dezembro daquele ano. Por exemplo, se um patinador inicia o ano com 11 anos, ele vai ter naquele ano, naquela temporada, 12 anos, tá certo? Então eu sempre vou considerar a minha idade ao final do ano, ao final daquela temporada, tá certo? E aqui estão as idades para cada categoria. Para mini infantil, 10, 11 anos, Sport, que é o infantil, a gente chama de infantil, no regulamento sempre aparece como Sport, 12, 13 anos, Cadete, 14, 15 anos, Youth, que é juvenil, 16 anos, Júnior, 17, 18 anos e Sênior, 19 anos. Lembrando que no torneio nacional, no regulamento da CBHP, as idades são um pouco diferentes, né? Para cada disciplina, a gente tem idades um pouco diferentes, mas que normalmente são até 9, até 11, até 13, até 15, até 17 e assim por diante, tá certo? Mas é interessante que vocês saibam qual é a idade de vocês na temporada. Se alguém perguntar quantos anos você tem nessa temporada, eu saber a minha idade naquela temporada, tá certo? Agora vamos lá, vamos entrar nos sistemas de julgamento. Primeiro, o que é um sistema de julgamento, né? Sistemas de julgamento são formas de avaliar e calcular a pontuação da apresentação de um determinado patinador. A gente tem dois sistemas, basicamente, utilizados na patinação. O sistema White, que é um sistema um pouco mais antigo, que era usado para todas as disciplinas há algum tempo atrás, e o sistema Rollart, que é um sistema mais novo, mais atual, e que está sendo utilizado para a maior parte das disciplinas hoje em dia. Tá? Então, o sistema White, hoje, ele é usado para julgar figuras e show. Quando a gente fala show, é quarteto, grupo grande de show, grupo pequeno, todas essas disciplinas de show são julgadas com o sistema White e a disciplina de figuras obrigatórias também. Já com o sistema Rollart, as disciplinas que usam esse sistema são livre, inline, dança, solo dance ou dupla de dança, né? Pairs, que é dupla de livre, dupla de levantamento, e grupos de precisão. Então essas são as disciplinas que são julgadas a partir do sistema Rollart, certo? Então o sistema White, como ele funciona? O conceito básico dele, ele prioriza o número de vitórias que um patinador teve. Então, o resultado do sistema White, a gente normalmente vai ver, ele vai ser exibido dessa forma. E o principal, o que define basicamente a colocação de um patinador, são esses números aqui, que é basicamente a classificação que o juiz atribuiu através de uma nota para cada patinador. Então, observem que o primeiro patinador teve 3 vitórias. Ele teve 3 classificações de primeiro lugar. Então, isso quer dizer que todos os juízes classificaram ele como o primeiro patinador na classificação do juiz, né? Já o segundo patinador não foi unânime e assim por diante. É a partir dessas classificações de cada juiz, do juiz 1, nesse caso, do juiz 2 e do juiz 3, que o sistema compõe o resultado final, tá certo? Então, existem uma série de regrinhas do sistema, do próprio sistema White, para classificar os patinadores. O que é interessante, normalmente gera algumas dúvidas, é que nessa coluna aqui, onde a gente tem a pontuação do patinador,
a gente vai perceber que nem sempre o patinador que tem a maior pontuação é o patinador que vai ficar na frente. Aqui a gente tem um exemplo, ó. A gente teve esses dois patinadores aqui, onde o patinador de menor pontuação ficou na frente do patinador de maior pontuação, tá certo? Então, a pontuação não é o que define a classificação, o resultado no sistema White, mas sim a quantidade de vitórias por juiz, tá certo? É um pouco complexo essa compreensão de como o sistema White classifica os patinadores, mas sempre que vocês forem observar o resultado, procurem observar por essa coluna das classificações, essa coluna das classificações que o juiz atribuiu para cada patinador, que são elas que basicamente definem o resultado final no sistema White, tá certo? Então agora vamos ver o sistema Rollart. O sistema Rollart, o princípio básico dele é a construção de uma pontuação e vence o patinador que somar mais pontos. Então, é um sistema mais parecido com o dos esportes em geral. Assim como no futebol, o time que soma mais gols é o time que vence. Na patinação, com o sistema Rollart, o sistema de pontuação funciona assim também. Tá? Então, é uma forma mais, a gente pode falar até que é um pouco mais simples de compreender, né? O patinador que pontuar mais vai ser o patinador melhor classificado. E o resultado do Rollart normalmente é exibido dessa forma. A gente tem essa coluna do Segment Score, que é a pontuação final do patinador. A gente tem uma outra coluna aqui que são as deduções, ou seja, se aquele patinador teve algum desconto. E a gente tem a pontuação dos elementos técnicos e dos componentes, que a gente vai ver mais para frente, que se referem à parte artística. A soma dessas duas colunas aqui vai gerar a nossa pontuação final. Tá certo? Então a gente teve uma ideia da filosofia básica desses dois sistemas que são usados, né? Vamos ver agora como é construída a pontuação no sistema White. No sistema White, os juízes atribuem uma nota que vai de 0 a 10, e para atribuir essa nota, eles usam como referência esse quadro abaixo. Então a gente tem uma faixa, para cada faixa de nota, a gente tem uma classificação, né? De 0.1 a 0.9, de 1 a 1.9, de 2 a 2.9. Para cada faixa de nota, a gente tem uma classificação geral da patinação, né? Que vai de muito ruim, pobre, com defeitos, abaixo da média, na média, bom, muito bom, excelente, e até o 10, que seria o perfeito, né? Então, a partir dessas notas que os juízes atribuem, o sistema computa o número de vitórias por juiz de cada patinador. E é esse número de vitórias que define a classificação final dos patinadores no sistema White. Ok? Agora vamos ver como funciona a construção da pontuação no sistema Rollart. A gente tem a pontuação técnica, mais os componentes que se referem à pontuação artística, à impressão artística, e a soma dessas duas pontuações gera a pontuação final, a pontuação total de um patinador. No sistema Rollart, cada elemento técnico possui um valor, ou seja, o waltz jump, o toe loop, o flip, o loop, o touring, um currupio de pé, um camel, um footwork, uma sequência de traveling, uma sequência de cluster. Cada elemento possui um valor que vai construir, que vai compor a nossa pontuação técnica, né? E a gente tem também a soma de 4 componentes, que a gente vai ver eles mais aprofundadamente à frente, que são a pontuação que define a nossa impressão artística, os nossos componentes. Então a gente tem, esse aqui é o resultado de um patinador, né? Aqui nesse quadro, aqui nesse resultado,
a gente tem, nessa parte superior, a gente tem a composição da pontuação técnica do patinador. E nesse quadro inferior, a gente tem a composição da pontuação artística de um patinador, da composição das notas de componentes, tá certo? Então aqui a gente pode ver que tem as chamadas técnicas, né? O que foi chamado para esse patinador. Aqui a gente tem o valor desses elementos. E aqui a gente tem o valor final técnico desses elementos, né? De cada elemento, e em negrito lá no final, o valor técnico final, tá certo? E no quadro abaixo a gente tem os 4 componentes aqui que a gente vai ver mais à frente. A gente tem o valor que cada juiz atribuiu para cada um desses componentes. E a gente tem o valor final, a média final desses componentes e o valor final desses componentes que geram a impressão artística, né? A nota de pontuação artística. E a somatória da pontuação técnica, que a gente viu aqui em cima, mais a somatória da pontuação artística, que a gente viu aqui embaixo, que vai gerar a pontuação final de um patinador. Ok? Então, no sistema Rollart, que a gente vai se aprofundar mais no sistema Rollart agora, né? A gente tem painéis de competição, ou seja, o julgamento é dividido em painéis. Vamos ver quais são esses painéis. A gente tem o Technical Panel, ou o painel técnico, que é composto por 4 pessoas, em geral, tá? Na regra são 4 pessoas, mas nem sempre nas competições nem sempre as competições são compostas por essas quatro pessoas. Muitas vezes, dependendo da competição, essa prova pode ser uma mesma pessoa pode acumular mais alguma função, e a gente observar 3, 2, enfim, o painel técnico acaba variando de acordo com a disponibilidade de juízes em uma competição. Mas de forma geral, na regra, a gente tem 4 pessoas. O Technical Specialist, ou especialista, que é quem define e chama os elementos técnicos apresentados. Então, o Technical Specialist, ele só assiste a prova e ele chama todos os elementos técnicos que um patinador executa. Então, cada salto, cada combinação de salto, cada giro, cada footwork, o nível de cada footwork, né? É o especialista técnico que é o responsável por chamar esses elementos. O assistente do especialista, Specialist Assistant, ele vai anotar todas essas chamadas do Technical Specialist, e caso ele também vai assistir a competição, e caso ele não concorde com alguma chamada, ele vai pedir o famoso review, que é quando ele não concorda com aquela chamada, com o que o especialista chamou. Então, o especialista ele não tem o poder sozinho, né? Ele chama os elementos, mas o assistente também está assistindo e pode pedir revisão de algum elemento que o especialista chamou. Aí a gente tem também o Technical Controller, ou Controller, como a gente chama aqui, que ele é o responsável por conferir se os elementos que o Technical Specialist está chamando estão sendo inseridos corretamente no sistema, certo? O Controller também pode pedir revisão de algum elemento caso ele não concorde com a chamada do especialista, né? E por fim a gente tem o Data Operator, ou o operador de dados, que é o responsável por inserir os elementos que estão sendo chamados no sistema que vai aparecer lá para os juízes, tá certo? Então essas são as 4 pessoas e as 4 funções que a gente tem e que compõem o painel técnico. Agora a gente vai ver o painel de julgamento, ou Judges Panel. No Judges Panel a gente tem o referee, que é uma única pessoa. Ele tem a função de julgar como um juiz, apesar do seu julgamento não ser computado. Ele vai identificar as penalizações, então vai ver se estava tudo certo com o figurino da pessoa, enfim, se alguma a penalização deve ser aplicada a um patinador. Ele gerencia toda a competição, então se acontece alguma pausa, se
se o patinador para por algum motivo, é ele que vai intermediar essas situações, e ele é quem cronometra o tempo do programa também. Então, não sei se vocês já repararam que em algumas competições tem uma pessoa que apita durante a apresentação de um patinador, ao final, normalmente. Esse apito quer dizer que o tempo máximo foi excedido, né? Então, daquele apito em diante, a prova não vai mais ser avaliada, né? Não vai mais ser pontuada, tá certo? E aí a gente tem também os judges, os juízes. O número de juízes pode variar de uma competição para outra, e a função dos juízes é avaliar cada elemento técnico. Então, cada elemento técnico que o Technical Specialist chamar vai aparecer lá para os juízes, e esses juízes vão atribuir um QOE, que a gente vai ver mais para frente o que é também, mas que é basicamente a qualidade do elemento. Então, eles vão atribuir um valor que vai definir se aquele elemento foi bem executado ou não foi bem executado, se ele teve características positivas ou características negativas. E esses juízes também vão avaliar e atribuir uma pontuação para cada um dos 4 componentes da impressão artística, tá certo? Então esses são, de forma geral, os 2 painéis que constroem a pontuação no Rollart, e basicamente qual que é a função de cada pessoa que compõe esses painéis, tá certo? Lembrando, gente, que aqui a gente está vendo de forma bem geral, para que vocês entendam, quando assistirem uma competição, entendam de forma geral o que está acontecendo lá no painel de julgamento. Não é, se a gente fosse aprofundar, teria muito mais conteúdo, mas essa não é a ideia, né? A ideia é que a gente entenda de forma geral como funciona o julgamento, tá certo? Então, aqui, basicamente, como funcionam esses painéis, né? Como é construído esses painéis. Como a gente já falou, o painel técnico, que é constituído de um assistente, de um especialista, de um data operator e de um controller. A gente já viu a função de cada um deles, né? E a gente tem um outro painel, um outro quadro de pessoas, que é o painel de julgamento, ou o Judges Panel, que é composto por um referee e por um número que é variado de juízes, tá certo? Quando vocês observarem uma competição, vocês vão observarem os juízes, a área do juiz, vocês vão perceber que normalmente a gente observa esses 2 painéis separados. Um grupo de pessoas e um outro grupo de pessoas um pouco mais separado. Né? Esses 2 grupos de pessoas são o painel técnico e o painel de julgamento. Ok? Então vamos ver agora algumas definições que são importantes quando a gente falar de Rollart, principalmente. O QOE, ou COI, que a gente já viu um pouquinho ali numa tabela, que quer dizer o COI ou o QOE? Esse COI ou QOE, ele representa a qualidade do elemento. É um valor atribuído pelo juiz que leva em consideração as características positivas ou as características negativas de um elemento. O juiz, quando ele vai avaliar um elemento, a qualidade de um elemento técnico, ele vai atribuir um desses números, que pode ser -3, -2 ou -1. Esse grupo é quando o elemento apresenta características negativas, então um salto não foi executado com uma boa qualidade, ele vai apresentar um desses números. -3 quando tiver muitas características negativas, -2 menos, -1 menos características negativas. O 0, que é um elemento técnico apresentado corretamente, mas sem nenhuma característica negativa e sem nenhuma característica positiva. É o elemento justo, ok? Ou então, quando esse elemento possui características positivas, for um salto executado com boa velocidade, com boa altura, com uma boa extensão na finalização, enfim, quando esse salto apresentar características positivas, o juiz vai atribuir ali com 1+1, ou 1+2, ou 1+3. Sempre, quanto mais características positivas, maior a probabilidade de eu ir aumentando essa pontuação, para +1, para +2 ou para +3. E da mesma forma, quanto mais características negativas, maior vai ser a probabilidade de o juiz atribuir um -1, ou um -2, ou um -3 para esse elemento técnico que eu estou executando. Certo?
Então vamos observar. Aqui a gente tem uma tabela. Nessa tabela, essa é a tabela de valor dos elementos de livre, que é um pedaço que eu extraí lá da parte de saltos, tá? Para a gente observar como funciona essa pontuação dos elementos técnicos, como funciona o CORE também, a qualidade do elemento, né? Então, nesse círculo azul, a gente tem o valor base de cada elemento, ou seja, seria o zero. Se todos os juízes me derem zero, o valor do meu elemento vai ser o valor base. Então, percebam que a gente tem ali o alt jump, o valor base dele é 0.4. O loop, o valor base é 0.9, tá certo? E a gente tem, nesse quadro circulado em vermelho agora, a gente tem os QIs, os COIs positivos, o mais 1, o mais 2 e o mais 3, tá certo? Então, se eu tiver um salto que foi atribuído com mais 1, por exemplo, eu tive um alt jump e eu tive a atribuição de mais 1, então eu vou ter 0.4 mais 0.1, tá certo? Ou vamos pegar lá um axel. Eu tive um axel. O valor base do axel é 1.3. Vamos supor que eu tive um mais 2. Juízes atribuíram com mais 2 o meu axel. Então eu vou ter 1.3 mais 0.3. Ou seja, o valor final do meu axel vai ser 1.6. Tá certo? Ou então, a gente tem no quadro vermelho que apareceu agora, os QIs de menos 1, menos 2 e menos 3, que é quando o meu salto recebe uma avaliação negativa. Da mesma forma, vamos supor que eu tive lá o meu salto, o valor base do meu salto é 0.6, tá certo? Vamos supor que eu recebi um menos 3, ou seja, a qualidade do meu salto foi ruim. Então, eu vou pegar o valor do meu salto, que é 0.6, e vou diminuir menos 0.3, que é o valor do QI 3, menos 3 para o salco. O valor final do meu salco vai ser 0.3. Então é assim que os QIs, que são atribuídos pelos juízes, vão afetar a pontuação de cada elemento técnico, tá certo? A gente tem, nessa tabela de pontuação, a gente tem também os valores dos currupios, dos giros, né, dos footworks. E em dança a gente tem os valores de cada dança, de cada elemento técnico de dança, de uma traveling sequence, de um cluster sequence, né? Para cada elemento técnico existe um valor estipulado de base e uma dedução, caso ele tenha uma característica negativa, uma avaliação negativa dos juízes, ou uma bonificação, um acréscimo da sua pontuação base, caso ele tenha uma avaliação positiva pelos juízes, tá certo? E agora, os componentes. O que são os componentes? A gente ouve falar bastante nos componentes, né? Os componentes, eles são basicamente as características que compõem a nossa impressão artística, toda a parte artística de um patinador, tá certo? Quais são esses componentes? O que forma essa impressão artística, né? São 4 componentes, que durante as aulas a gente já falou um pouco sobre eles também, né? Que é a skating skills, basicamente nossa habilidade de patinar, transições, que basicamente são a forma que a gente conecta um elemento técnico ao outro, a performance, que está relacionada à interpretação, à qualidade de movimentação, à projeção de um patinador durante a coreografia, o quanto ele se compromete com o tema, o quanto ele consegue interpretar aquela coreografia, né? E por fim, coreografia, que vai avaliar se o desenho da minha coreografia é interessante, se eu patino em direções variadas, se os movimentos estão relacionados ao tema, enfim, vai avaliar a coreografia como um todo, tá certo? Mais para frente a gente vai ver cada um desses componentes e o que o sistema Rollart prioriza, o que o sistema Rollart quer identificar em cada um desses componentes, tá certo? Agora vamos exercitar um pouquinho a nossa aula de hoje. Nosso exercício. Primeira pergunta. Qual é a minha idade na temporada 2020? Então, qual é a idade considerada
qual é a minha idade considerada para essa temporada 2020. Então lembrem lá no início da nossa aula qual é a data que a gente viu, que é a data referência, a data de 31 de dezembro, né? E definam ali qual é a idade de vocês para essa temporada. Segunda pergunta, quais são os sistemas de julgamento existentes e para quais disciplinas cada um deles é utilizado? Pergunta número 3, quais são as duas pontuações que somadas definem a pontuação total de um patinador no sistema Rollart? Pergunta número 4, quais são os 4 componentes que somados compõem a pontuação da interpretação artística no Rollart? Então, basicamente, quais são os componentes, né? A gente acabou de ver. Pergunta número 5. Quais são os 2 painéis que compõem a competição do sistema Rollart? Então, quais são os 2 painéis responsáveis por construir a minha pontuação no sistema Rollart? Respondam essas perguntas, assim como eu sugeri na nossa conversa de ontem. Procurem responder essas perguntas sem consultar o material de vocês, para ver o quanto vocês absorveram realmente dessa aula. Ainda que vocês venham a responder alguma pergunta errada, não tem problema. A ideia realmente é vocês exercitarem para perceberem o quanto absorveram ou não, perceberem o que ainda ficou de dúvida e, se necessário, lembrem que vocês podem me chamar e tirar qualquer dúvida caso vocês não tenham compreendido alguma questão do material, tá certo? Nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no sistema Rollart, como é o julgamento da parte técnica, como é o julgamento da parte artística, tá certo? Para que vocês fiquem bem, para que vocês consigam compreender bem como vocês são julgados pelo sistema Rollart, como funciona o julgamento, como vocês podem ganhar mais pontos, como vocês podem também perder pontos, né? O que acontece para a gente perder, o que acontece para a gente ganhar pontos, tá certo? É isso aí, gente. Bom exercício para vocês, bom estudo e até a próxima.